Graças a Deus, mais um dia de sexta-feira, 21 de outubro de 2022. A graça, o Evangelho, o amor e o perdão é a cura do nosso lindo coração que nós temos, um coração de ouro, onde aqui foi plantado na rocha, que não cai. Por isso que ele plantou em todos nós um tesouro, que não precisou usar a Caixa Econômica, não precisou usar o Banco do Brasil, não. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, o corpo espiritual que eu digo, aqui dentro desse corpo biológico que você tem, onde ele colocou aqui um tesouro nesse corpo biológico, para que você guardasse aqui as palavras dele em espírito e verdade, para que hoje eu viesse aqui e falasse dele para você. Como pregarão a palavra de Deus? Como vão pregar a palavra de Deus se não há quem pregue? Se ninguém envia, então ele aqui enviou-me para poder falar as boas novas da salvação, onde você tem salvação em Cristo, onde você acredita que tudo já aconteceu para você, você é rico, você é próspero, não lhe falta nada, você tem as portas abertas para você, onde você consegue tudo do bom, do melhor, porque o teu Pai é o melhor que você tem nesta vida, aquilo que eu tenho para mim de melhor, é o meu Pai, é o meu Deus, é o Espírito Santo, aquele que me ensina essa palavra, em espírito e em verdade, graças a Deus. Então, meu amado, o povo, de Deus, um povo abençoado, mais que vencedor, propriedade de Deus, nação santa, luz desse mundo, sal dessa terra, o bom povo de Cristo, a menina usada do Senhor. Essas palavras aqui não tem em qualquer esquina. Tem que ler a palavra e entender esse entendimento que Deus deu para o apóstolo Paulo. Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então nós somos de Cristo, né? Não imitamos a Paulo. Aqui falamos aquilo que Deus, o ressuscitado, deu para o apóstolo Paulo. Pois nós aqui informamos as palavras que vêm do Espírito Santo para nós, como é que eu sempre menciono, Atos, capítulo 26, 18. Paulo, você é para mim um instrumento. Então, todos nós que aqui estamos, são instrumentos de Deus. Não tem pastor em graça, não. Tem irmãos que aqui expõem a palavra de Deus, mas com entendimento, com amor, com perdão dentro de um coração apaixonado por Deus, nesta manhã de sexta-feira. Então você vai ler lá em Lucas, capítulo 20, versículo 4, Os fariseus, os anciões da época antes da cruz, perguntaram para ele sobre o batismo, E ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse fazer, ele fez. Então, ao interpelá-lo, depois ele perguntou no 20, versículo 4, Jesus queria saber se o batismo de João era dos céus ou era da terra. Eles não souberam responder para Jesus, Jesus já sabia que os de João, arrependimento de pecado, os pecados que eram dos judeus, pregação da lei, como é que eu sempre falo, 1 João, capítulo 3, versículo 4, 5 e 6, esse pecado tinha que sair do meio do povo judeu para que o juízo viesse e ali os justos se erguessem e viessem a entender a graça e o amor do nosso Deus. Então, eles não souberam responder. E Jesus também não respondeu, não, ficou quieto. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2 e 3, perguntou-lhes, recebeste, aqui já é Paulo perguntando para eles, que Paulo começou a vir pregando a palavra aqui no livro de Atos, que também é um livro histórico. Porventura, o Espírito Santo, quando creste, perguntou-lhe, recebeste o Espírito Santo? Porventura, o Espírito Santo, quando creste? Com interrogação. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje vai dentro de nós. É aquilo que nos ensina aqui hoje. Coisa que muitos evangélicos não sabem disso. Então, busquem tutores, busquem curadores, busquem pastores que estão de verdade. É claro que essa palavra aqui não é para todos. Um pastor que está aí na mídia, muitos deles aí ensinam que tem que passar nas águas, tem que tomar santa ceia, tem que dar o dízimo, tem que fazer muitas coisas segundo as obras da lei, segundo o homem carnal. Mas aqui é o Espírito Santo que nos revela. Por isso que ele falou lá em João, capítulo 16, versículo 7 diante. É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá para vós outros. Se eu for, eu vou liberar. Então ele veio e nos ensina a palavra dele aqui, em Espírito de verdade. Muitos não sabem disso, mas tem que saber. Por quê? Tem que se ensinar pelo Espírito Santo. Então no 3, então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Responderam, no batismo de João.
4. Disse-lhe Paulo, realizou o batismo de arrependimento, de pecado, né, antes da cruz, para que o pecado fosse tirado por Jesus de Nazaré e a graça viesse para nós, através do Cristo ressuscitado, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então eles não sabiam que o Espírito Santo, né, viria como hoje ele veio. Antes não. Aqui antes da cruz, eles não tinham o Espírito Santo. Lá os anjos vinham e traziam recado para eles. Como hoje, aqui nas igrejas, né, os falam, já veio para mim. Hoje eu creio que não tem anjo me dando recado. Jesus, não é Deus de recado. Quando o pastor fala assim, tem um recado para você aqui na igreja. A irmã, né? Então isso não existe, isso é carne. Isso aí é fantasia, isso aí é religião. Quantas profecias estão fazendo agora? Para o Lula, para o Bolsonaro, que vai acontecer, abençoa Deus, não vai acontecer nada. Ali é tudo farinha no mesmo saco, nenhum deles presta. O que presta aqui é o Cristo, aquele que está no teu coração e te ajuda nesse amor e nesse perdão. Então aqui no 6, né, de Romanos, agora aqui é sabedoria. Quando você não tem a quinta série, quando você não tem a faculdade, quando você não entendeu a quinta série, a sexta série, você não pode sair da quarta série e pular para a quinta série sem saber matemática, direito, português, história, tudo, né, que uma escola ensina. Então aqui o Espírito Santo vai ensinando. Uma mensagem minha só que eu aqui falo sobre a palavra de Deus não vai te convencer. Agora tem que ler todas as palavras que aqui eu digo, para que você entenda que tudo já aconteceu. Não tem mais o que fazer, a não ser crer em Deus e mais nada. 6,3 de Romanos. Olha onde ficou o velho homem. Na piscina do pastor? Na água do pastor? Não. Do Rio Jordão? Não. Ficou na cruz do Calvário. Então, isso aqui sempre esconderam de nós. Eu passei pelas águas, eu fui dizimista, eu tomei Santa Ceia, mas deixei tudo isso de lado. Por quê? Não me enviou Deus para isso. Como Paulo, como se converteu a Cristo, ele batizou 1, 2, 3 a cada estefa, depois ele parou. Por quê? Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, como diz 1 Coríntios 1,17 em diante. Então, abençoado aqui no 3, né? Ou porventura, ignorarás que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte e ressurreição. 4. Fomos, pois, sepultados por ele na morte pelo batismo da cruz, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por isso que a gente nasceu da água do Espírito, para ser nova criatura. Então você sai da Batista, vai para a Assembleia, outro batismo. Não, o católico sai da Católica, vai para a Assembleia, outro batismo, porque não creu lá. Tem que crer na palavra de Deus. O batismo é um só, é o da cruz. O batismo da piscina do pastor, isso aí é uma simbologia, né? Eu acho que sempre falando sobre isso aqui. O batismo de Cristo é aquele que você tem dentro do teu coração, que é o Espírito Santo, que eles não sabiam que tinha o Espírito Santo. Também não tinham vindo. Hoje ele veio e estão buscando ele por aí. Não, tem que viver ele em você. Não é buscar ele, é viver dentro do teu coração. 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em novidade de vida. 5. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, muitos não sabem, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o Valdemir velho, o Botafogo doente, aquele que amava as coisas do mundo secular. Esse homem velho morreu, está morto para o mundo secular. Tá? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma carteira assinada, eu tenho que ter um INSS para mim, isso aí tudo, segundo a carne aqui, segundo o meu nome, Valdemir Marco Pérez, mas só que o meu nome para Cristo não é esse. Ninguém sabe, mas aqui tratamos como abençoado, mais vencedor. O bom perfume dele é o que nós somos aqui. Então, também na semelhança da sua morte, da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem do jejum, o homem da Santa Ceia, o homem do dízimo, o homem da subida de monte, o homem do óleo na testa, o homem do azeite, o homem de buscar Jesus lá em Israel, nós está dentro de você. Desceu do céu e morou em você para te fazer feliz, mais que vencedor. O velho homem, para quê? O corpo do pecado ser destruído. Então, o corpo do pecado foi destruído. Os judeus,
passaram pelo juízo para que o pecado fosse tirado, e hoje aqui você nasceu debaixo da graça, você nasceu sem pecado, você nasceu reinando em vida, em perfeita vitória, e conduzindo em triunfo pelo Pai, pelo Deus de misericórdia que está dentro de você hoje. Então a gente não conhecendo isso aqui, fica na mão do homem, comendo comida velha, ultrapassada, que já passou, sendo que ele é o nosso grande e verdadeiro amor, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Então aquele que está na igreja, por aí afora, que diz que está em pecado, né, está transgredindo a graça de Deus, porque não serve aquele que eu citou, que é 7,4 de Romanos. Tem que servir o outro, aquele que estou após a morte, para darmos frutos para Deus, porque o nosso nome está no livro da vida. Quando você vai para a igreja, o pastor fala assim, você tem que aceitar Jesus. Mas Jesus não se aceita. Quando você não conhece a graça, você recebe tudo que o pastor diz para você receber, você recebe. Mas ingenuamente. Aqui eu que digo, né, que quando Jesus recebe você para ele, né, ele te escolheu e falou, vá agora e dê fruto para mim. Que é João capítulo 15, versículo 16. Ali está escrito, teu nome está no livro da vida. Isaías 49, do 1 ao 17. Ali está todo o perfil da tua vida para com Deus. Já está lá o teu nome lá. O pastor não pode dizer que vai colocar ou vai tirar. Ele não tem esse poder. O poder só tem o Espírito Santo que está dentro de você. Que lindo viver a flutuar no mundo espiritual, onde devemos sempre estar. Cristo, eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Jesus falou, não me busque aqui nem ali, nem acolá, que é dentro do teu coração que eu vou sempre estar. Disse ainda que nunca ele vai nos deixar e nunca nos abandonará. É na palma das tuas mãos que vamos sempre estar. Eu te amo, eu falo para todos me ouvir, que o reino de Deus é aqui, dentro do nosso coração. Abençoado, Hebreus 13:5 diz que ele jamais nos deixa e jamais nos abandona. Você sendo a igreja dele hoje com esse conhecimento, um pastor segundo a carne que diz que você está desviado, está desigrejado, você está no mundo, aí não, o mundo secular, o mundo religioso, temos que deixar isso para trás e seguir o Cristo, aquele que citou e está dentro de cada um de nós e nos faz feliz, mas vencedor, propriedade serva dele. Nessa sexta-feira, você acredita que tem pessoas que vai lá, o pastor da Universal, para tirar o capeta? Isso aí não existe, está morto. Quando você recebe o batismo da cruz, 6,3 de Romanos, ali morreu o teu velho homem. O diabo não existe. O pastor mente para você e você acredita na mentira. Porque o pai da mentira é quem? É o diabo, que não existe. Então a mentira é uma mentira. A verdade é uma verdade. Por isso que 1,17 João fala, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, né? Mas a lei veio por quem? Por meio de Moisés. As obras da lei, Moisés fazia antes da cruz lá, mas não conseguiram fazer, nunca conseguiram fazer. Ele teve que descer do céu como filho do homem e fez todas as obras, 613 mandamentos, completou para que nós hoje andássemos nela, 2,10 de Efésios, preparou para nós, e aqui nós estamos felizes, reinando em vida e em perfeita vitória. Que tenhamos uma sexta-feira maravilhosa, em nome do Pai, graças a Deus.